o esplendor da Babilônia. Ouro, lápis-lazuli, jardins suspensos que desafiavam os céus. Mas debaixo de toda aquela glória, sobre o perfume inebriante do incenso e o tilintar das taças de vinho, escondia-se uma fome. Não a fome humana por riqueza ou poder, mas um apetite abissal, ancestral, que era saciado apenas nos banquetes mais exclusivos do rei Nabucodonosor. Esqueçam as histórias de especiarias raras e carneiros assados. Os pergaminhos secretos de Nínive, soterrados por milênios, revelam o ritual esquecido que mantinha a Babilônia próspera e, ao mesmo tempo, eternamente amaldiçoada. Quando o rei levantava sua taça de ágata cravejada, ele não brindava aos deuses. Ele brindava à sombra, que exigia a mais pura e profana das oferendas. Essa noite, no História Contada, vamos desenterrar o que realmente estava sendo servido sobre as luzes dos zigurates. O preço da glória babilônica era a sanidade, e o ingrediente principal era o terror. Antes de mergulharmos neste abismo de loucura e luxúria, se você é novo aqui no História Contada, pare tudo. A verdade sombria precisa ser compartilhada, mas ela só alcança aqueles que estão dispostos a ouvir. Inscreva-se agora, ative o sininho e prepare-se para encarar a história que a humanidade implorou para esquecer. A Babilônia, para o mundo exterior, era a joia da Mesopotâmia. Mas para os que trabalhavam nos bastidores do Palácio Real, era um cenário de horror meticulosamente orquestrado. As festas não eram celebrações, eram sessões de alimentação. O ciclo era implacável. A prosperidade da cidade dependia de sua obediência a essa entidade faminta que se aninhava nas fundações do trono. Temos acesso aos registros de um escriba e mestre de cerimônias chamado Istaro, que serviu sob Nabucodonosor por 20 anos. Seus escritos não foram encontrados em tábuas de argila, mas em lâminas de chumbo escondidas dentro de sarcófagos de barro, pois ele sabia que a argila seria destruída e a verdade enterrada. Istaro descreve-a. Ocorria na noite anterior ao banquete. O processo era realizado sem sangue derramado. Eles haviam descoberto métodos arcanos, usando metais específicos e encantamentos para que a morte fosse rápida, mas a alma estivesse em pico de agonia. A carne deveria ser fresca em sofrimento, pois a sombra se alimentava da energia residual do terror. As cozinhas subterrâneas eram operadas por sacerdotes e eunucos juramentados ao silêncio. Eles eram mestres em desfigurar a carne, transformando algo irreconhecível, mas deliciosamente atraente. O prato central era sempre o pão da sombra, uma espécie de patê ou pasta espessa, escura, misturada com grãos caros e especiarias exóticas para disfarçar o sabor metálico e doce da carne humana. Istaro descreve a visão de um cozinheiro sacerdote, com luvas de couro cru, usando um martelo de bronze para quebrar ossos jovens, transformando-os em farinha fina que seria misturada aos temperos. Ele relata o cheiro nauseante que o incenso mal podia cobrir. Um cheiro de carne crua e medo destilado, semelhante a ferro oxidado e leite estragado. A ironia era que os convidados do banquete eram os mais poderosos de Babilônia: príncipes vassalos, generais vitoriosos, mercadores ricos e sacerdotes de alto escalão. Eles sabiam? Istaro afirma que a maioria preferia não saber. A ignorância era um luxo que eles podiam pagar. O luxo era a garantia de que, enquanto comessem, eles não seriam os ingredientes. Quando a festa começava no salão principal, a opulência era esmagadora. Músicos tocavam liras de ouro, dançarinas se moviam como seda ao vento e pilhas de joias eram exibidas nas mesas. Mas Istaro notava algo crucial: a atmosfera pesada. O ar era denso, carregado. A alegria era forçada, os sorrisos tensos. Era um show de poder e negação. O rei Nabucodonosor, no centro, era a única pessoa que parecia genuinamente à vontade. Ele sabia exatamente o que estava sendo servido, e, segundo Istaro, era o único que ocasionalmente via a sombra. A atmosfera antes de um grande banquete, contrastando-a drasticamente com a imagem pública. Nos dias que antecediam o evento, a cidade parecia vibrar com uma tensão elétrica, não de excitação, mas de medo. Os mercados fechavam mais cedo, crianças eram mantidas dentro de casa.
E nas profundezas do palácio, longe das cozinhas comuns que preparavam os pães e os vinhos, existia um complexo subterrâneo, acessível apenas por um fosso oculto sob o jardim suspenso. Starro o chamava de o matadouro silencioso. Ali não havia o cheiro de cordeiro grelhado ou de azeite. Havia o cheiro de incenso forte, mirra, cálamo e ópio, misturados para mascarar o odor de outra coisa. A matéria-prima para o banquete não vinha do rebanho, mas da população, mas não de qualquer vítima. A sombra, como Starro se referia à entidade, não se contentava com a carne dos fracos ou dos condenados. Exigia a essência da vida, o potencial não realizado, a juventude não corrompida. Os ingredientes, caros ouvintes, eram crianças e jovens adultos, escolhidos a dedo, não por sua beleza física, mas por sua pureza mental, seu vigor e, crucialmente, seu medo. Os sequestros eram feitos com uma precisão sombria. Os guardas reais, liderados por sacerdotes do culto de Marduk que haviam se tornado algo muito mais sinistro, percorriam a cidade disfarçados de mercadores ou de mendigos. Eles buscavam jovens que tivessem acabado de atingir a maioridade, cheios de sonhos e futuro. O terror, nos ensina Starro, era a especiaria mais valiosa. A preparação era um ritual químico e espiritual. As vítimas eram mantidas em celas escuras, mas eram bem alimentadas e hidratadas, não por bondade, mas para engrossar o caldo. A tortura não era física, era psicológica. Eles eram constantemente lembrados de seu destino, expostos a sussurros sobre o que aconteceria e a quem seriam servidos. O objetivo não era quebrar o corpo, mas extrair a essência do pânico antes do abate. O abate, ou como Starro chamava, a colheita. A descrevia não como um demônio, mas como uma mancha fria no canto do salão, uma escuridão sem forma que parecia absorver a luz e o calor da sala. E ela estava esperando sua refeição. O serviço começava com pratos normais, peixes do Eufrates, frutas doces, vinhos potentes. Mas, à medida que a noite avançava e o vinho anestesiava os sentidos e a moral dos convidados, o prato central era trazido. O pão da sombra era servido em bandejas de prata escura, envolto em folhas de palmeira tingidas de vermelho, parecendo uma iguaria exótica de um reino distante. O cheiro era tentador. A mistura de especiarias e gordura o tornava irresistível. Era um prato que apelava aos instintos mais primitivos, despertando uma euforia estranha e um apetite voraz que ia além da fome física. Quem comia sentia-se invencível, poderoso. Era a promessa da Babilônia encapsulada em uma única mordida. Starro observava os convidados. O brilho nos olhos deles mudava, a humanidade diminuía e a luxúria aumentava. Eles se tornavam bestas, vorazes, consumindo a essência da inocência para alimentar sua própria ambição e o poder da sombra. O terror da vítima era transformado em mêstave para o consumidor. Ei comia mais do que todos. Ele engolia o pão sem hesitação, seus olhos fixos no ponto escuro no canto do salão. Era um pacto renovado a cada mordida. A sombra então se manifestava, não fisicamente, mas pela sensação de frio súbito que percorria o salão mesmo com as tochas acesas. Era o momento em que a entidade se fartava da energia liberada pela ingestão da carne de sofrimento. Os convidados, embriagados e saciados, sentiam-se tomados por uma força nova, um poder terrível que os impulsionava a conquistar, a oprimir, a construir mais. Mas havia um preço imediato. O pão da sombra vinha com uma maldição. Os escritos de Starro detalham os dias após o banquete. Os convidados mais vorazes sofriam de um mal terrível. Eles eram consumidos por pesadelos lúcidos, onde viam os rostos das vítimas amargadas. Crianças que haviam sido servidas. Eles ouviam choros abafados na escuridão. Muitos perdiam o sono por dias, andando como espectros, tentando entender a fonte de sua nova força e o preço de sua insônia.
O rei Nabucodonosor, embora aparentemente imune no salão, também pagava sua dívida. Istaro sugere que a loucura que acometeu o rei, o período em que ele se comportou como um animal e viveu no campo, comendo grama, não foi uma punição divina, mas uma overdose da sombra. Ele havia consumido demais o terror e a luxúria, e seu corpo e mente não suportaram a toxina espiritual. Os sacerdotes tinham a tarefa de acalmar os convidados atormentados, prometendo que os sonhos eram apenas efeitos colaterais do vinho potente. Mas Istaro sabia a verdade. Os demônios que viam em seus sonhos não eram visões, eram as almas das vítimas, presas ao destino de seus consumidores. Eles se tornavam fantasmas parasitas, atormentando aqueles que haviam devorado sua esperança. Se esta narrativa visceral está fazendo seu estômago revirar e sua mente questionar a história que você aprendeu na escola, deixe seu like. É assim que o algoritmo entende que você quer mais dessas verdades esquecidas e sombrias e ajuda o História Contada a continuar desenterrando esses segredos. O propósito dessa prática macabra era manter a Babilônia no topo. A sombra era uma força entrópica. Ela se alimentava do sofrimento e, em troca, oferecia poder temporal e sucesso militar. Enquanto Nabucodonosor alimentasse a entidade com o terror da sua própria gente, a cidade seria invencível. No entanto, Istaro documenta o declínio da prática. Com a idade, Nabucodonosor começou a hesitar. Ele via o terror nos olhos dos jovens e a loucura nos olhos de seus generais. O custo da prosperidade estava se tornando alto demais, mesmo para um tirano. Ele tentou reduzir a frequência dos banquetes. Foi aí que a sombra começou a murchar a cidade. Os rios secaram, as colheitas falharam. Os inimigos, que antes pareciam meros insetos, se tornaram ameaças iminentes. A sombra não perdoa a desobediência. Ela exige seu quinhão de desespero. O destino final de Babilônia, a sua queda para os persas e medos, não foi um fracasso militar, mas uma interrupção no suprimento. Os novos líderes não estavam dispostos ou eram ignorantes demais para continuar o pacto profano. E sem a alimentação regular de terror e vida jovem, a sombra se voltou contra a cidade, sugando sua vitalidade de dentro para fora. A glória desmoronou rapidamente. Istaro, que conseguiu fugir antes do cerco final, terminou seus registros com uma reflexão fria. Ele notou que a receita para o pão da sombra não morreu com Babilônia. Ele viu seus princípios replicados em impérios posteriores, adaptados, mas sempre com a mesma base, a elite prosperando sobre o terror e o consumo da esperança alheia. O ingrediente principal pode mudar de forma, pode ser a dignidade ou tempo, mas o apetite da sombra permanece o mesmo. A Babilônia caiu não por fraqueza, mas por saciedade. Ela tinha comido demais de si mesma. E o silêncio que se seguiu à sua destruição era o som da sombra procurando um novo lugar, um novo trono, para onde pudesse ditar o menu. Pois se o terror é o tempero mais caro da história, quantos banquetes sombrios ainda estão sendo servidos disfarçados de progresso? A Babilônia pode ter desaparecido sobre a areia, mas o apetite dos seus convidados, esse, meus amigos, nunca morreu.